no capítulo 16 de Marcos, o verso 15. Disse-lhes ainda: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe nossos corações a leitura de sua santa palavra. Estamos no apagar das luzes do 13º Congresso Batista Bíblico, que para todos foi uma bênção. Nós vamos pregar hoje sobre o Evangelho de Jesus. Vou fazer uma introdução que eu considero necessária em virtude do contexto evangélico que se exposta diante dos nossos olhos. Vamos começar dizendo que há muitos evangelhos atualmente. Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Então só há um Evangelho digno desse nome, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo nos fala no capítulo 11 de sua segunda epístola aos Coríntios, o verso 4, que há outro Evangelho, portanto, diferente do de Cristo. Há outro Evangelho, há outro Jesus e há outro Cristo. E, de fato, há outro Evangelho que se ramifica em muitos outros Evangelhos. Há também outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, e que está inspirando coisas estranhas no que se costumou chamar arraial evangélico. Há também um outro espírito, outro evangelho, outro Jesus e outro espírito, que pela característica conhecida pelo povo de Deus está chefiando uma horda enorme de espíritos imundos para produzir o engano em toda parte. Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 8, fala que se alguém, um anjo do céu, vier pregar um outro evangelho diferente do evangelho de Jesus, seja anátema. E de fato, nós estamos assistindo aos mais constrangedores lances do evangelho anatematizado pelo céu. Nós não vamos citar tantos exemplos, mas vamos dizer alguma coisa nessa introdução. Eu quero falar sobre o Evangelho inconfundível de Cristo. Vamos falar que entre o cortejo de evangelhos procedentes do outro Evangelho, do que Paulo fala, há atualmente o Evangelho do sopro. Homens que aparecem diante de grandes multidões, chamam pessoas à frente, dão sopro nelas e elas caem. Eu assisti a um vídeo de um culto desse realizado em Ilhéus. E à medida que o homem, o pregador, soprava nas pessoas e as pessoas caíam, ele dizia: é o poder de Jesus. E eu dizia no meu coração: não é o poder de Jesus. O poder de Jesus é levantar as pessoas e não derrubar. E esse estranho evangelho vai ganhando terreno e milhões estão sendo enganados. Também
também há o evangelho dos cultos, chamados cultos do cabife. É um tanto hilariante, mas vale a pena mantermos bastante sérios e até solenes nessa hora quando tudo é tão tremendo. O culto do cabife tem como finalidade ajudar os tais crentes a vencer os impulsos da carne. Então eles chegam numa reunião na igreja do templo e todos tiram a roupa e penduram no cabife. Então com isso eles estarão vencendo o poder da carne. É diferente do que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina foge dos desejos da mocidade. A palavra de Deus inspira os crentes a não beijar os pés da mulher de Potifar. E o ensejo a que essa inspiração carnal manifesta e dá é muito claro. Já imaginaram pessoas desnudas num só tempo a apertarem as mãos e a se aconchegarem para vencer o poder da carne? Não é de Deus, não combina com a glória de Jesus Cristo. O outro culto que estão fazendo, e eu me dirijo aos amigos que não são crentes, para que saiba que há um evangelho inconfundível do que eu falarei, e que esses evangelhos que estão aparecendo são cumprimento da palavra de Deus, segundo a qual haveria um engano mundial, produzido por espíritos malignos, para levar as pessoas a fazerem coisas indignas de Deus. Segue-se a esse culto agora o culto, perdoai-me dizer-lhe, o culto do vômito. Eles chegam na igreja bastante abastecidos de alimentos, diria numa palavra um tanto grosseira, mas que define bem, eles chegam na igreja empanturrados, e no momento certo, com a maneira certa de fazer o alimento sair, eles vomitam, todo mundo vomitando dentro da igreja. E com isso eles estão dizendo: o vômito nos purifica, nós estamos botando para fora todas as nossas impurezas. É mentira, isso não pode acontecer. Porque a Bíblia diz que não é vômito que purifica o homem, mas é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E esses espíritos enganadores estão enganando milhões de pessoas. Os índios pacas novos, eu bem os conheço, estive lá no começo da pacificação deles. Hoje a tribo é toda de crentes, com pastores, diáconos, evangelistas, uma coisa linda em Rondônia. Os índios pacas novos praticavam, quando pagãos, isso é sem Cristo, praticavam esse ritual. Eles achavam que havia muitos males dentro deles, muitos tormentos, e Satanás atormenta os índios de modo muito especial. Então eles comiam bastante, e então numa certa reunião eles vomitavam, dizendo que assim eles foram livres dos seus males. Então vejam aqueles demônios que levaram os índios pacas novas a fazer aquilo quando eles eram incrédulos. São os mesmos espíritos que estão atuando hoje no meio chamado evangélico, levando pessoas a fazerem essas coisas tão reprováveis que só pelo poder do inimigo as pessoas podem achar que isso é certo. Há o evangelho também de unir todo mundo.
o Evangelho de unir todo mundo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Eu li, com muito cuidado, o livro do Papa, Senhor João Paulo II. E aqui na página 145, falando desse Evangelho que quer unir tudo, de pagãos a cristão entre aspas e a cristão sem aspas. Ele diz: já foram realizadas muitas coisas nesse caminho. O diálogo ecumênico em diversos níveis está em pleno desenvolvimento e trazendo muitos frutos concretos. Diálogo ecumênico. Numerosas comissões teológicas estão trabalhando em harmonia. Cuidado, colegas, o trabalho é um passo. Eles estão tentando nos arrancar para o lado deles. Só que por causa de Jesus Cristo, nós não vamos. E ele diz: qualquer um que acompanhe de perto esses problemas não pode deixar de perceber um evidente sopro do Espírito Santo. Só que não é sopro do Espírito Santo, é sopro daquele Espírito do que falou Paulo, 2 Coríntios 11:4, um outro Espírito. Esse Espírito está tentando unir todo mundo. Mas, amados irmãos, quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi separar a luz das trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se vão, e ele cita toda essa corrente religiosa pagã também, se vão tentar unir budistas, confucionistas, taoístas, e os pagãos em geral, e mais todos os grupos evangélicos, juntamente com o catolicismo, infelizmente a coisa está saindo de lá, eles estão trabalhando para unir todo mundo, os Dalai Lama, dos cultos do Tibete, eles estão tentando unir todo mundo. Então o Papa está dizendo que é um sopro, e de fato é um sopro mesmo, só que não é o sopro do Espírito Santo de Deus. Sabem, a Bíblia nos diz que a Igreja de Cristo não está procurando unidade. O fato de procurar unidade é de que todo mundo está desorientado, sem luz, para saber o que é o verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo. Então, em Efésios 4:3, a Bíblia nos ensina isso. A verdadeira igreja não procura unidade. A verdadeira igreja, diz aqui o verso 3, de Efésios capítulo 4, esforçando-vos, aí sim, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar. A igreja de Cristo se esforça por preservar a unidade, porque a unidade já existe. Todas as pessoas nascidas de novo, e que por isso entendem a sã doutrina, não estão procurando unidade, porque eles já são um em Cristo. Quero dizer que a oração sacerdotal de Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 17, já foi respondida há muitos séculos. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. 1 Timóteo 2:19. E os que são seus são aqueles que abominam a iniquidade. As trevas podem se unir, mas nunca terão a cooperação da luz. Jamais. Meus amados, há também o evangelho da música que Deus abomina, atualmente adentrando nas igrejas. Aliás, os filhos de Arão, capítulo 10 de Levíticos, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, eles foram
consumidos. Deus não aceitou aquele tipo de música. Em Amós capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz: afastai de mim o estrépito dos teus cânticos e a música das tuas, e a melodia das tuas músicas, afasta, porque eu não vou ouvir. Amós 5,23, não ouvirei. De modo que quando numa igreja se coloca guitarra estridente, se coloca bateria com a parafernália de música que produz irritação aos olhos de Deus, meus amigos, Deus abomina isso. E até apelo aos pastores amados que não deixem entrar guitarra e música estranha na sua igreja. A Bíblia diz que a música que deve entrar é a música de Deus. Não me consta que samba seja a música de Deus, muito menos o rock. E eu não posso aceitar a declaração daquele corifeu conhecido de todo o Brasil, que disse: realmente rock é a música do diabo, mas nós pegamos essa música e demos a Jesus Cristo. Quero dizer o seguinte, que o rosto de sol de Jesus Cristo repele o rosto do diabo. Jesus Cristo não precisa de rosto do diabo. Jesus Cristo precisa, ou vamos dizer ainda melhor, Jesus Cristo nos ajuda a aceitar que nós precisamos adorá-lo com a música de Deus. Amém. Meus amigos, a nossa responsabilidade, nós pastores da comunicação, é muito grande, irmão. Nós temos aqui nessa igreja várias pessoas que hoje estão vendo, pastor, eu estou vindo para aqui porque eu não aguentava ver e ouvir aquelas coisas. Eu acho que não é de Deus. E não precisa dizer eu acho, não. Diga, não é de Deus, porque está escrito na Bíblia que não é. Pastores, não deixem entrar, por favor. Eu tenho aqui, vou dar um exemplo aos irmãos. Igreja Batista de Campo Grande, esse irmão, pastor Miguel Sebastião de Carvalho e pastor Luiz Antônio da Silva. Esses irmãos estão vindo para o nosso meio, e eles sabem muito bem por quê. E está nessa direção de que eu falei, a razão da vida deles. Igreja Batista de Soledade, Pernambuco, e congregações, sob a orientação do missionário Anísio Gomes. Então esses colegas e esse seminarista me ligaram, disseram: pastor, nós não pertencemos a nenhum grupo, e nós não sabemos a quem nos vamos filiar, porque nós não queremos ouvir música de rock na igreja, nem samba, nem mulheres desnudas dentro da igreja, semi-desnudas. Nós estamos vendo um estrondo de palmas, ao invés de corações quebrantados diante de Deus, palmas aplaudindo o homem. Nós não sabemos, pastor, por favor, nos ajude. Foi quando eu coloquei esses irmãos em contato com o pastor Vandete, e hoje eles estão entre nós. Eu pedi esse pastor e esse irmão missionário aqui do grupo, falou: fique de pé, vem aqui à frente, irmão. Vem os dois aqui à frente, rapidamente. Então, irmãos, olha, se esses moços não achassem um ambiente para se unir, uma igreja que adora a Deus de coração, que seria Deus? Mas eles vieram para o nosso meio, estão numa alegria tremenda aqui conosco. Então, graças a Deus, nós estamos no meio batista bíblico, como poderiam estar no meio de cristãos fiéis que se identificam com os batistas bíblicos, fundamentalistas, regulares, ala fiel, etc. Então, meus amigos, a responsabilidade, meus irmãos, é muito grande. Mantenhamos. Quero dizer, irmãos, só nos ouvidos, irmãos, para ninguém ouvir. É só nos ouvidos dos pastores. Uma irmãzinha dessa igreja
Depois ela veio passar as férias aqui e disse, pastor, olha, porque São Paulo é muito grande, não se conhece todas as igrejas fiéis. E ela estava numa região onde havia uma igreja Batista Bíblica. Pastor, eu fui assistir lá, mas como tinha guitarra e bateria e 7 escorinhos que não dão pra gente, então eu não pude fazer parte daquela igreja, uma das nossas igrejas, só dos ouvidos dos irmãos. Que Deus nos ajude a compreender essa situação. Quero dizer a vocês, meus amados, quero dizer a vocês que Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E na segunda epístola 4, de 1 a 5, ele diz: conjure-se perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu ensino, prega a palavra, isso é que é ser oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não suportarão a sã doutrina, irmão. Irmãos amados desta igreja, tomem cuidado, para que os espíritos enganadores não fiquem comichando seus ouvidos contra a sã doutrina. E vocês se deleitem com aqueles que estão no caminho da apostasia. Peço a Deus que os ajude a não ser enganados. E ainda nessa introdução, depois nós vamos ser mais breves. Ainda nessa introdução, nós tratamos de 2 casos de pessoas endemoniadas aqui. E Deus expulsou em alguns minutos, talvez uns 20 minutos ou 30. Deus expulsou. Eu não expulso demônio, é Deus que expulsa. Por favor, não faça. Quem expulsa é o Senhor. Mesmo que eu não vá lá, tira. O Senhor fica ali, mostra aquele demônio que tu és mais do que ele. Então o primeiro foi embora, depois veio o segundo. E antes do segundo sair daquela mulher, esse demônio falou uma irmã nossa. Não sei se a irmã está aqui. Será que essa irmã está aqui? Fique de pé. Essa irmã que tratou do segundo caso. É tanta gente que... está doutora. Fique lá de pé. Então, essa irmã aqui sabe a história e qual a autorização dela eu estou contando. Então, a pessoa que foi endemoniada era uma pessoa amiga da casa que estava lá. Antes do demônio sair, primeiro ele disse: eu estou ficando fraco, porque Deus estava lá, respondendo as orações. E ele disse: por que você não vem para a Igreja Universal? Vá para lá. Irmãos, antes disso eu disse a essa igreja: vai haver cochicho dos ouvidos de muita gente aqui. Saia dessa igreja. Quantos irmãos se lembram? Levanta a mão. Mas graças a Deus, várias pessoas. Então o diabo vai: saia dessa igreja. Então o demônio disse para ela sair para aquela igreja lá. A irmãzinha disse: eu não vou para lá porque a minha igreja é uma fortaleza. Amém. Agora, irmãos, fiquem de joelhos até que Cristo volte. Sabe o que o demônio disse? Eu vou destruir a sua igreja. Só que ele não pode, porque há um maior do que ele. Amém? Meu Salvador é maior do que ele. Quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele expôs os demônios ao desprezo, porque prevaleceu sobre ele. Amém. Meu querido, eu gostaria que os irmãos não deixassem de levar esse coletivo nessa hora difícil, que mostra a marcha daquilo que o Papa quer. Unir o mesmo, união de todo mundo. Por favor, leve esse coletivo. Tudo é para missões. Quer ser sentado, é para missões. E a gente não tem dinheiro, a gente dá, nós queremos que os irmãos sejam ajudados. Querido irmão, não deixe ficar
entrar na sua igreja. A mulher de Fília, nora de Eli. Quando a arca foi tomada, a arca era a glória de Deus. O símbolo da glória de Deus. A arca foi tomada. A nora de Eli, o sacerdote. O relato. Ele logo caiu, quebrou o pescoço, teve o impacto de que a arca foi levada. E quando a mulher de Fília, que estava grávida, ouviu que a arca foi levada, ela sentiu as dores violentas do parto antes do tempo. E teve um filho. E ao nascer o filho, ela disse: e acabou! O nome do filho. E acabou. E morreu. E acabou quer dizer depois da glória. Queridos pastores, não deixem a glória aí. Nas suas igrejas, pregue a Bíblia, ame a Bíblia. E pregue no seu povo de Bíblia. Há muita gente que fica orando noite e dia para receber a plenitude do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer isso porque já temos o Espírito Santo dentro de nós. E é só dar lugar a ele e fazer o que a Bíblia diz para ser cheio dele. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vários médicos se reuniram comigo em Palmeiras de Goiás. Eles estavam nesse movimento de renovação. Pastor, o que é um homem cheio do Espírito Santo? Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de Bíblia. Amém. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração para não pecar contra ti. Um exemplo prático, qual é? Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele, quando deu aquele testemunho diante dos religiosos, os judeus, os fariseus, e enfim, os líderes religiosos daquele tempo, os escribas, doutores da lei, ele deu aquele testemunho antes de morrer. Os irmãos sabem que, em sendo ele cheio do Espírito Santo, ele mostrou como conseguir isso, porque ele pregou a Bíblia desde a saída de Abraão até a morte de Jesus Cristo, e incluindo aquele momento. Queridos pastores, um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de Bíblia. Eu, quando era criança, eu me lembro, não deixarei, eu pensava, não deixarei minha Bíblia, jamais deixarei minha Bíblia. A minha Bíblia é infalível, inerrante, a palavra de Deus. Não posso deixar. Quero, com muita humildade, deixar esse exemplo para vocês. Eu não procuro sermão para pregar. Eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando termino volto para Gênesis de novo até Apocalipse. E assim são 39 anos lendo a Bíblia sem parar. Dessa vez eu estou lendo e vou bem devagar, que eu estou lendo certas versões ao mesmo tempo, ou duas versões, aliás, ao mesmo tempo, etc. Então estou lendo devagar, etc. Mas olha, irmãos, nós vamos lendo a Bíblia e os sermões vão saltando, é só escrever. Eu tenho tanto sermão aí que eu vou para o céu e eu vou conseguir pregar. Não vou conseguir. Então é isso, pastor. Não deixe que acabou. Conheça a palavra de Deus. Ela é parte de todos os mundos. Aliada à fé, que é o escudo, é a nossa defesa. Agora, meus amigos, vou colocar diante de todos vocês o Evangelho inconfundível. Que eu precisava dar essa introdução pelas necessidades óbvias. Eu vou dar agora a vocês, colocar diante de vocês, o Evangelho inconfundível. Em primeiro lugar, o Evangelho inconfundível é o Evangelho do amor inconfundível. Há muitos amores por aí, que atraem até a igreja, e até derrotam a igreja. Mas eu vos falo do Evangelho do amor inconfundível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Evangelho do amor inconfundível. Meus amados, eu estou pregando o Evangelho porque houve um grande amor que me venceu. Enquanto eu zombava dos crentes, achando que eles eram os tolos,
e o trabalho que eles faziam era uma coisa ridícula, Deus continuou me amando até que me venceu. Eu hoje sou homem vencido pelo amor de Deus. E tem sido um consolo e uma vitória constante na minha vida. Ah, o grande amor. E Deus quer que todos os homens sejam salvos. Você não está salvo da noite, saiba. Deus quer que você seja salvo. Jesus morreu por mim e por você. Paulo escreveu nesse monte, 1 Epístola 2, 4, ele diz: o nosso Salvador Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Gostaria de dizer a você que ainda não é crente em Jesus. Você sabia que você já está salvo? Você que não é crente, sabia que já está salvo? Você está salvo potencialmente, mas não atualmente. Potencialmente quer dizer, tudo está aí para você estar salvo. Jesus morreu no Calvário. A obra foi feita, o único sacrifício que Deus aceita para um pecador ser salvo é o sacrifício do seu filho. Então, potencialmente, isso é como se fosse um grupo de pessoas num deserto, morrendo de sede, de fome e andando sem esperança, de repente se esboça ou se descortina ao longe um oásis. E eles então vão se apressando e dizendo que estamos salvos, estamos salvos. Estamos salvos potencialmente, porque o oásis já está aí. Mas eles precisam chegar lá e se abeberar no oásis. Aí ficam salvos atualmente, realmente. Então, meu amigo, o plano da salvação está aí. Jesus morreu por você. Que grande amor! Você apenas está potencialmente salvo, mas não atualmente. Aceita Jesus hoje, que você se torna realmente e atualmente salvo. O Evangelho do amor de Cristo. Aquele tremendo beberrão ouviu o Evangelho. A casa dele não tem nem jeito para ele chamar de casa, nem divulgando. Era um arranjo ali de estopa, de pano, de compensado velho. E era a casa dele, casa dele. Que grande amor ao amor de Jesus. Estávamos evangelizando o morro no Rio Monte Prazer. E começamos a primeira casa e íamos subindo um morro grande e enorme. Quando chegamos numa certa casa, disseram: olha, não suba nem dali, porque o Xaxá não deixa ninguém entrar. Ele é um bandido, um homem mau, um beberrão tremendo, ele não vai deixar. Mas nós fomos subir. Quando chegamos perto, havia um grupo de pessoas. Aí alguém disse: quem vem lá? E somos nós. Queremos falar da palavra de Deus ao Senhor. Ele se aproximou e disse: o senhor sabe com quem está falando? Eu digo: sei, sim, senhor. É com o Senhor. Eu peço licença para entrar em sua casa. Mas quando eu disse entrar em sua casa, o homem se assustou. O senhor quer entrar na minha casa? Eu não quero. Aí fomos lá. Irmãos, coloquei o cavalo dentro dele. Jesus morreu por você. A sua alma é tão preciosa. Vale mais do que o mundo, sabia, Xaxá? Vale mais do que o mundo. E Jesus ama você. Não quer aceitar? Irmãos, eu vou dizer, vou resumir: o homem aceitou. Deu testemunho da igreja, deixou de beber, e certa vez, porque deixou de beber abruptamente, foi para o hospital, depois recebeu alta. O morro tinha uma escadaria de cerca de 300 degraus. Então ele subiu e no meio da escadaria morreu. E o povo do morro dizia: Xaxá, Xaxá, agora é Bíblia, Xaxá é Bíblia. Crente no Rio chamam-se Bíblia. Xaxá é Bíblia. Depois, Xaxá morreu. Aí me disseram: ele morreu bem assim. Aí eu me lembrei de Lázaro. E vieram os anjos e o levaram. É esse amor que leva um bandido para o céu. Esse santo amor. Mude de uma ideia do grande amor. E imaginou que Jesus, ao ressuscitar, e reuniu os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pedro então arregalou os olhos e disse: Senhor, o Senhor está dizendo que nós devemos falar do teu amor àqueles que cuspiram em ti, àqueles que fizeram bofetadas?
aqueles que te açoitaram, aqueles que te pregaram na cruz, aqueles que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. O Senhor está dizendo que nós devemos ir e falar do teu amor a essa gente que te desprezou e te matou, te cuspiu. Que grande amor. Vai, Pedro. Corre pelas ruas de Jerusalém. Encontra aquele homem que deu uma bofetada no meu rosto. Diz a ele que eu amo. E se ele aceitar o meu amor, ele vai ser recebido no céu pelos cantos dos anjos. Ninguém vai estender um dedo contra ele. Vai, Pedro, vai em busca daquele homem que me cuspiu no rosto. Vai dizer que se ele aceitar o meu amor, eu tenho um lugar para ele no céu. E os anjos vão recebê-lo com tanta alegria, e haverá louvores no céu por causa dele. Vai, Pedro, corre atrás daquele homem que teceu a coroa de espinhos e colocou na minha cabeça, e ainda bateu com o caniço. Vai dizer àquele homem que se ele aceitar o meu amor, eu tenho uma coroa no céu para ele, tão diferente a coroa da vida. Vai, Pedro, eu amo essa gente. Vai, Pedro, corre pela porta de Jerusalém e encontra aquele homem que tinha prego desse tamanho, e um grande martelo. E depois que eu trôpego, cheguei ao lugar da crucificação, que me deitaram na cruz, e aquele homem pegou os pregos, traspassou as minhas mãos, traspassou os meus pés, e depois levantaram aquela cruz, e ela caiu com impacto num orifício enorme feito no chão. De tal modo que as minhas carnes se rasgaram com aquele impacto. Vai, Pedro, dizer àquele homem que pregou aqueles pregos cruéis nas minhas mãos e nos meus pés. Vai, Pedro, dizer a ele que eu o amo. Se ele quiser aceitar o meu perdão, está dado, está perdoado. Vai dizer que se ele aceitar o meu amor, ele vai ter um trono para sentar. Vai, Pedro, dizer. E vai dizer àquele homem que quando eu já estava morto na cruz, vazou do meu lado com uma lança. Vai dizer àquele homem que eu amo. Ele não precisava achar um lugar tão doloroso para o meu coração. Não precisava fazer isso, porque meu coração estava aberto para ele. Não precisava me rasgar. Vai dizer àquele homem que se ele aceitar o meu amor, ele vai chegar lá no céu. E nós vamos recebê-los com um abraço muito apertado. E vamos dizer, bem está, servo e bom e fiel. Entra no corpo do teu Senhor. Vai, Pedro, por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, pastores, missionários, a nossa grande comissão é dizer a todas as nações, tribos e línguas que há amor em Jesus Cristo. Amém. Só nele. Mas eu vou falar ainda do Evangelho do arrependimento. O arrependimento. Ali é uma mulher prostituta, chorando e lavando os pés de Jesus. Mulher, os seus pecados estão perdoados. Que grande arrependimento. Ali estava Maria Madalena, que possuía 7 demônios, era adúltera e prostituta. Ela deveria ser apedrejada segundo a lei. Quando ela chegou perto do amor de Jesus, dos pés de Jesus, ali sentiu um arrependimento tão grande e ficou ali humilhada aos pés de Jesus, pecadora, adúltera, endemoniada, 7 demônios. Levanta-te, mulher, os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Arrependimento. E Jesus, quando ressuscitou, lá em Lucas 24, 44 a 49, a Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse o Evangelho do arrependimento. Então não é o Evangelho social, não é o Evangelho das coisas esdrúxulas que nos chocam e nos abatem, mas é o Evangelho do arrependimento. Então, Lucas 24, Jesus disse claramente, amados colegas e irmãos e amigos aqui presentes, Jesus, em Lucas 24, ele, a seguir Jesus, das 44, lhe disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos
profetas e dos salmos, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Colegas amados, se a sua igreja perguntar, pastor, o que é compreender as Escrituras? Compreender as Escrituras é pegar a mensagem de Jesus, de que devemos levar a redenção para o mundo todo. Quem não compreende isso, não compreende as Escrituras, porque a obra missionária faz que o Velho e o Novo Testamento sejam um livro só. Então a redenção permeia do Gênesis ao Apocalipse. Quem não entende isso, não entende a palavra de Deus. Daí tantas heresias surgindo e pululando no mundo inteiro. Então Jesus abriu o entendimento e disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, a começar de Jerusalém. É o começo. Começar de Jerusalém, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente, começando em Jerusalém, mas simultaneamente, tanto na Judéia como em Samaria, e até os Galileia, até os confins da terra. Então, todos não entendemos isso, prega o evangelho a todas as nações, não entendemos a Bíblia. Certa vez o pastor me perguntou: pastor, índio se converte? Digo, irmão, a Bíblia diz que deve ser pregado a todas as nações, tribos de línguas. O outro me disse: pastor, vale a pena pregar o evangelho aos anjos? Desculpe, pregar o evangelho aos índios? Eu digo, meu irmão, não é questão de valer a pena, é questão de obedecer. Paulo disse que ele era devedor a civilizados e a bárbaros. E estou pronto para pregar o evangelho até em Roma. E ele morreu em Roma. Então, quando não entendemos que o evangelho é para ser pregado em todas as nações e tribos e línguas, então estamos fracassando no entendimento das Escrituras. A gente se fecha contra o índio, se fecha contra o índio. Eu disse que aquele pastor, o irmão não sabe definir igreja. Perguntar se índio se converte. Digo, o senhor que é um colega meu, não sabe definir igreja. O que é uma igreja? Bem, ele acabou sabendo. Igreja é um grupo de pessoas salvas, lavadas pelo sangue de Cristo. E a igreja de Cristo, a igreja composta de todos os salvos, é uma igreja representada por todas as nações, tribos e línguas. De modo que Jesus abriu o entendimento. Entender as Escrituras é levar o Evangelho ao mundo inteiro, o Evangelho do arrependimento, sim. Isso é entender as Escrituras. Eu quero abrir aqui uma oportunidade, que é alguma coisa que toca, é algo que toca aqui nessas cordas sensíveis. Deus tem feito milagres extraordinários que o mundo não enxerga. O mundo está enxergando que milagre é o homem deixar de tossir, o outro, de repente, não ter mais dor no ventre, e outros vão ter dor de cabeça. Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. Ainda que eles ressuscitem mortos, eu sou filho para dizer, não é de Deus. Eu vou pedir que venha aqui à frente. A irmã Cícera é seu filho. É uma história que me toca. A irmã Cícera falou: Cauacão, vem aqui, irmã Cícera. Nós está aí um filho. Olha, irmão, esse é o milagre. Pode vir aqui, filho. Vem aqui. Não é? Esse é o milagre. Nos idos de 57, mais ou menos, eu pregava na igreja de Tocantins uma mensagem evangelística. E cheguei num ponto em que eu dizia: aqueles que vendem álcool, e eu não conhecia a mãe dela nem nada, mãe de Cícera. Aqueles que vendem álcool dizendo que álcool dá mais, por isso que eles vendem. Diz: é verdade, Senhor, álcool dá mais sífilis, álcool dá mais filhos sem pão, álcool dá mais pancadaria entre mulheres e esposo, álcool dá mais crianças doentes, álcool dá mais desgraça. Quando eu disse criança doente, ela olhou o filho amarrado no quintal, com algo estranho, uma doença tremenda.
Ele era violento e tinha que andar amarrado. Irmãozinho de Cícero. Quando eu disse criança doente, o alto-falante levou essa parte da mensagem para a casinha dela, à beira do rio Tocantins. E ela pegou a Cícera por uma mão e a outra filha Terezinha pela outra mão. E dele rompeu mais ou menos uns 200 a 300 metros. Rompeu aquela distância e entrou na igreja. E eu estava fazendo apelo. Aqueles que querem aceitar a Jesus para serem libertados do seu pecado, perdoados deles, venha a frente. A mulher levou as duas crianças, Terezinha de colo, e a Cícera parece que estava ensaiando os primeiros passos, né? Naquele tempo, irmão. Agora vejo o milagre do Evangelho. A mamãe dela andou, Macapá foi organizada uma igreja lá, veio a fita bíblica, fruto dessa mamãe dessa irmã. E agora vejo a Cícera ali, agora os filhos, né? Pianista, violinista e educado, e tem outros filhos, nossos filhos Cícera. 3 filhos. Nossa, todos têm. Amém. Amém. Esse é o Evangelho de Cristo inconfundível. E nós, pastores, devemos pregar. Deus abençoe vocês. Foi uma festa muito grande, viu? Graças a Deus. Eu tenho um amor muito especial por vocês. E estamos indo agora para falar sobre o Evangelho que mostra a malignidade do pecado. Evangelho que mostra a malignidade do pecado. Jesus Cristo disse: pregar o Evangelho a toda criatura. E esse Evangelho também mostra a malignidade do pecado. A malignidade do pecado, meus amigos, vocês sabem qual é a essência do pecado? Foi revelado quando Lúcifer foi expulso de Deus porque ele queria tomar o lugar de Deus. O orgulho, a soberba. A essência do pecado é a tentativa do homem de derrubar Deus do seu trono. É melhor que não exista Deus. Eles querem que o sol deixe de brilhar. Que loucura. Eles querem que não nasça mais uma flor. Eles querem que não haja uma vaca para nos dar leite e nos fornecer a carne gostosa. Eles querem que o rio Amazonas deixe de correr no seu leito. Eles querem que as estrelas caiam do céu e que os beija-flores nunca mais nos dê aquele quadro lindo de beijar as flores. Eles querem que as abelhas deixem de produzir um mel gostoso. A essência do pecado é dizer: abaixo Deus. E a essência do pecado exige uma punição adequada. Exige uma punição adequada. Quanto, porém, aos covardes que tiverem medo de aceitar a Cristo, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Haverá um universo infinitamente separado do universo de Deus, portanto não haverá dualismo. Aquele é o universo criado por aqueles que quiseram que Deus viesse abaixo. Esse povo tem que estar separado. Meu amigo, se você não aceitou a Jesus Cristo, a essência do pecado é que Deus caia do trono e você deixaria mesmo de existir, de viver para existir numa experiência em que a pessoa vai se tornando cada vez mais inútil, cada vez mais infeliz, porque a morte é eterna, a morte é infindável. A Bíblia diz, Jesus diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Exige uma resposta adequada. Note aqui, o diabo que começou essa campanha infernal de seduzir a vocês todos para levar a vocês para o lugar onde ele mora, que são os abismos sem fundo, notem que o lugar dele é bem adequado. Ele merece aquele lugar. E Deus precisa
daquele lugar para ele. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos sem fim. É lugar adequado para ele. E você, meu amigo, que não aceita Cristo, em cujo ouvido Satanás está dizendo: não existe inferno, não existe diabo, não existe isso. Então eles terão que explicar a desgraça do mundo, porque ela não vem de Deus. Terão que explicar todas as tragédias do mundo, porque não vem de Deus. E não vem de dizer que isso tudo vem do homem, essencialmente do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e porque resolveu andar nos passos de Lúcifer. Então ele partilha da natureza de Lúcifer e enche o mundo de intranquilidade, de terror tão grande, que alguns já estão dizendo que aqui é o inferno, embora não seja, porque ainda podemos ver as estrelas, podemos ver as flores, podemos nos alimentar com o gostosíssimo mel de abelha, ainda podemos ver a beleza das galáxias desafiando a inteligência do mundo. Ainda não é inferno, mas há muito de inferno aqui, por isso você não tem paz. Por favor, aceite a Jesus e veja quão bom há de ser. Então a essência do pecado, a Bíblia diz em Hebreus 1, versos 1 a 3, que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se os átomos estão aí ao redor daquilo que nós chamamos de matéria, garantindo que nós estejamos percebendo as coisas, se o átomo está aí, a bomba atômica provou isso. Quando a bomba atômica caiu, o mundo está com medo da bomba atômica, então aquilo que era visível se transformou em invisível. Contrariando o que Deus fez como a energia invisível, ele criou a energia invisível e a condensou naquilo que nós chamamos de matéria, isso aqui. E quando o homem diz: eu não quero Deus na minha vida, eu não quero Jesus Cristo, ele está dizendo: abaixo com Deus. Você quer ter a infelicidade eterna de Satanás? Então aceite Jesus, aquele que o ama com um amor eterno. Estamos agora falando sobre que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho dos mais infelizes. Por favor, preste atenção nisso. O Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho dos mais infelizes. Paulo, 1 Coríntios 15, 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limitar a esta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. O Evangelho dos mais miseráveis, porque, irmãos, eu tenho visto, inclusive nos noticiários da TV e em certos programas, eu tenho visto que está sendo pregado não o Evangelho da redenção no sangue de Cristo, mas o Evangelho dos mais infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Paulo diz isso. E Paulo diz: aqueles que estão pregando esse Evangelho são inimigos da cruz de Cristo. Por favor, Filipenses, capítulo 3, 17 a 21. Olha aqui. Irmãos, sejam imitadores meus e observai que andam segundo o modelo que tem em nós. Por muitos anos, notem muitos, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Porque estão pregando o Evangelho dos mais miseráveis, Evangelho da prosperidade, Evangelho social, Evangelho
de camisinha, para se não pegarás, como se a perdição fosse arte. Eles estão pregando com o nome de pastor, mas a Bíblia diz que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz aqui, muitos anos entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha aqui, verso 19. O destino deles é a perdição. Pode estar certo. Podem estar certos. Esses pastores que estão pregando esse tipo de evangelho, que se choca contra a dignidade do evangelho de Jesus Cristo, eles estão perdidos. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrestres. Inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. Mas graças a Deus, irmãos, antes de entrar no assunto, veja Paulo dizendo aqui, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo nos dá essa bendita esperança. Estamos esperando o Senhor Jesus. E Ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Vamos ver isso daqui a pouco, para ser igual ao corpo da sua glória, conforme o poder que Ele tem. Este é o Evangelho de Jesus. Amados pastores, missionários, irmãos, não devemos discutir as ordens de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele é o grande general. Só temos que bater-lhe continência, dizendo, eis-me aqui, mestre, envia-me a mim. Ele está preparando um mundo maravilhoso e você está cooperando com esse mundo. Eu estava dando uma olhadinha na abertura da Olimpíada. Que coisa espetacular. Sabe qual é o slogan? E eu ouvi, não ontem, mas antes, uma senhora e outras pessoas unidas com ela, dizendo, um mundo só, um mundo só, um mundo só, e cantaram, um mundo só, um mundo só. Eles estão apenas sendo precursores, estão preparando o mundo para a vida do anticristo. Quando o anticristo voltar, irmãos, ele simplesmente vai governar num mundo só, contra Deus. E Deus dará a resposta a ele. Evangelho dos mais infelices. Notem o que Paulo disse aos Filipenses. Enquanto muita gente está ensinada a pedir a Deus um carro 0 quilômetro, nós, os pastores, não estamos andando atrás de carro, nem de casa boa, nem de conforto nenhum. Tudo que os pastores têm resulta de buscarem eles primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso Jesus ensinou. Nós não estamos atrás. Quero dizer, irmão, para uma ajuda a quem puder receber ajuda. A igreja está entre sustento de ajuda, cooperando financeiramente com 48 missionários. Irmãos, eu não me sinto, não tenho consciência de ter um carro 0 quilômetro, não. Eu tenho um carro velho, mas está bom para mim, porque eu preciso de carro, tenho um trabalho muito grande, preciso, mas eu não ando atrás. Quando a igreja me colocou o Voyage 0 quilômetro, era o carro da igreja. Depois eu propus a compra, eu sou aposentado, propus a compra. A igreja quis dar o carro de nós, irmãos, muito obrigado. Os irmãos quase adoeceram porque eu não quis o carro. Não, irmão, por favor, eu não quero o carro, eu quero comprar o carro. Vocês me venderam, preço um pouco baixo, me venderam, e depois do viagem, então eu troquei por esse mais velho. Apenas para tirar a impressão que alguns, porventura, têm ficado, que os pastores devem ir atrás de carros, ir atrás daquele. Não! Os pastores renunciam grandes salários. Passou aqui um casal de missionários, irmãos,
que foi para os Pancaraú, Pernambuco. Ele era chefe de uma grande firma, cujo nome não me lembro. Ele era um homem que movimentava uma porção de pessoas, um homem de grande importância em São Paulo. Esse homem deixou tudo para alcançar os Pancaraú. Passou aqui na igreja. Talvez semana que vem seja de volta, que ele foi soldado lá. É assim que os pastores e missionários são. Não andamos cobiçando nada de ninguém. Nós queremos que a igreja vá bem. Paulo disse, nós nos sentimos recompensados. Nós vivemos se vós estáis firmes no Senhor. A nossa vida como pastor é ver que os irmãos estão vivos e nada mais. E é de certo. Então o evangelho dos mais infelizes leva a pessoa a uma ruína brevemente. Toda essa gente que está atrás de prosperidade, numa interpretação errada a respeito de bens que um ou outro tem pode ter, etc. Notem aqui que essas pessoas estão indo atrás de uma ruína. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Eu no outro dia, irmão Cícero, que eu disse, Deus diz ao diabo isso. Ele estava querendo me sugerir uma coisa. Diz ao diabo isso, Deus. Diz a ele que eu prefiro não ter coisa alguma de ti do que ter tudo do diabo. Eu prefiro isso. Então, nota aqui. Quem quer ficar rico cai em tentação, ciladas, concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns dessa cobiça que desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós não vamos dar ouvidos ao evangelho da prosperidade. Amém. Mas vamos dar ouvidos àquele amado Jesus que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Ele não disse para quê, mas disse para que cria o interesse. Eu vou ser um pastor fiel para quê? Para receber coisas. Não! Eu vou fazer a minha parte. Buscar o reino de Deus, a outra coisa é com ele. Se ele der um veículo melhor, tudo bem. Se ele der um teste melhor do que aquele que a gente tem, muito bem. Se ele até um teste quiser dar uma casa, mas tudo tem que ser, e isso acaba com a tentação do materialismo. Tudo tem que ser resultado de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso dá certo para indivíduos, igrejas e nações. Quando os primeiros colonizadores foram colonizar a Nova América, a Grande América, Estados Unidos hoje, diz o historiador que eles eram crentes da Inglaterra, eram crentes em Jesus. Eles foram colonizar os Estados Unidos em busca de Deus. Eles foram em busca de gás. E então, em busca de gás, eles tanto tiveram Deus como as outras coisas. Ao passo que, infelizmente, em nossa terra, lembre-se da história dos bandeirantes, basta essa história, para não ir muito longe. Lembre-se dessa história. Vieram aqueles colonizadores de Portugal e depois de outras terras, não em busca de gás, mas em busca de gold. Acabamos ficando sem Deus e Senhor. Está difícil deixar de ser país de terceiro mundo. Se lembra de Fernando Dias Pagleno? Fernando Dias Pagleno. Você que estava dele lá, vamos lá, entrar de Pouso Alegre. Pois é, aquele foi um grande bandeirante em busca de ouro. E foi.
fez uma bandeira tremenda, um homem com autoridade terrível. Vamos invadir o sertão de Minas Gerais, porque estamos tendo notícia que há uma lagoa muito grande lá, e dentro daquela lagoa é só esmeralda, 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 esmeralda. Vamos pegar esmeralda em busca de gold. E foram, a bandeira foi. Malária, cobra picando gente, desconforto, ameaçado pelos animais ferozes. Vamos, ninguém desiste. Mas o filho dele, Álvaro Dias, Padre, ele fez uma revolta e incitou, sublevou a bandeira para mudar, porque eles iam morrer de tanta doença, de tanto infortúnio. Aí quando o Fernão Dias, Padre Leme, descobriu que o filho estava fazendo uma revolta, ele pegou o filho e enforcou no ar. A desesperada, lá do lado de seu filho. É a desgraça do mundo que não conhece Deus. Quem se revoltava até a mesma sorte. E foram. Quando chegaram perto, à beira da lagoa, Lagoa do Vapá do Sul, em Minas Gerais. Quando eles chegaram perto da lagoa, quando ele foi o primeiro a chegar, que meteu as mãos na lagoa e trouxe as mãos cheias de umas pedras verdes que valiam menos do que casco de garrafa quebrada. E com as mãos cheias ele disse: "Está desesperando!" E morreu. Picado pelos mosquitos da malária. Morreu naquela hora com as mãos cheias de pedras que não valiam nada. Meus irmãos, nosso país foi colonizado por homens que vieram em busca de gold e ficamos sem Deus e Senhor. Colegas, amados missionários, Cristo que é a esperança, que glória, que bênção depende de vocês quanto à pregação do seu amor, graça e misericórdia. E bendita esperança, leve a sério o seu ministério. Vocês têm a mensagem inconfundível, não deixe que o diabo os tente a passar para o outro evangelho. E vou terminando, dizendo que esses evangelhos todos são inspirados pelos Espíritos malignos. Vou falar só duas coisas. Hoje, o evangelho da prosperidade é o evangelho do Vale Feliz. Hoje, a onda de anjos estão aparecendo. A revista deu, a revista passou enquanto é a revista, mas passou. Isto é, revista isto é. Anjos. Então os anjos aparecem para os artistas de rádio, para o homem pecador, dizendo: olha, você pode pedir casa. A mesma coisa que está invadindo o mundo evangélico. Peça a Deus uma casa, um carro, zero quilômetros. São os anjos enganadores, demônios. Sabem que um livro que fala sobre esse demônio, ele estava sendo vendido 3.000 livros por dia que trata de anjos, porque esses anjos estão ensinando que a pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser feliz tendo muito dinheiro, a pessoa, como Satanás está enganando os anjos. E esses anjos sopram o que eles escrevem. Então, estão saindo livros em grande quantidade no Brasil, resultantes do sopro desses espíritos caídos, que estão dizendo: são anjos bonzinhos. Agora vejam lá. Eles estão dizendo que esses anjos são bonzinhos. Eles trazem mensagens de Deus aos homens. Mas é claro, a Bíblia diz porque lá em 2 Tessalonicenses, porque os homens não quiseram aceitar o amor da verdade para serem salvos, então Deus disse aos anjos caídos ao demônio: vão para eles, porque eles os querem. E eles então estão atuando nos homens, trazendo mensagens enganadoras para que os homens nunca mais deem ouvido a Jesus Cristo. Mas a mensagem de Deus está aqui na Bíblia. As mensagens de Deus para os homens, esses anjos são falsos, porque os anjos verdadeiros diriam:
A mensagem de Deus está na Bíblia para esse mundo perdido. Uma tal a Bia, a Ruca, ela disse, esses anos são tão bons. Disse, olha, eu não tinha nada, eles agora me deram casa, me deram conforto, me deram tudo do que eu estava precisando. Eu não tenho mais esses anos. Irmãos, a coisa está pelo Brasil todo. Um deles que tem contato com esses anjos, que não passam desses extraterrestres, que são demônios também, um deles, no seu apartamento, muito calor, desnudo, deitou-se na cama. De repente, ele percebeu que um anjo estava perto e começou a falar com ele. Ele aí se cobriu de repente. Agora, chama a atenção aqui, todas as mulheres, eu já disse isso aqui. Ele se cobriu de repente. Sabe o que é que o anjo disse? Está lá na revista. Isto é, não precisa ter vergonha. É isso, irmão. Vocês, quando usam vestidos curtos, mostrando aquelas partes que incitam os homens, é coisa de demônio. E a Bíblia diz no capítulo 8 de Lucas que aquele demônio que tinha uma legião, ele não queria se vestir. Podem ler o capítulo 8 de Lucas, que vocês vão encontrar. Então essa roda de roupa curta é obra de demônio, que mostra aquele homem desnudo naquela cama. Ouviu? Não precisa ter vergonha. Então eles estão dizendo a vocês, mulheres, podem mostrar aquilo que tenta os homens. Não precisa ter vergonha. Pastores, cuidem das suas igrejas, porque os demônios estão inspirando roupas de morais nos membros de suas igrejas. Meus amados, diria, antes de terminar, ainda que esses demônios, eles escreveram um livro. Eles vêm agora com extraterrestre. Extraterrestre. É claro, extraterrestre é claro que Deus não criou o mundo. Ninguém criou o mundo, mas a vida está aí, mas a criação está aí. Então, tudo que está aqui veio de uma civilização fora da Terra. Então, a civilização fora da Terra plantou a vida aqui. Mas quem que plantou a vida daquela civilização? Mas é um erro muito grande. Agora, esses extraterrestres, eles escreveram um livro. Eles escreveram um livro. Esse livro tem mais de 2.000 páginas, é um livro enorme. E cerca de um terço daquele livro, meus irmãos, cerca de um terço daquele livro se coloca contra a Bíblia e a palavra de Deus. Aqui eu tenho, vou ler alguns, pouca coisa. O livro Urância, ele se refere ao planeta Terra. É um exemplo de ilusão aos homens. Então, é um grande volume de 2.096 páginas, que teve como autores 23 extraterrestres, como se diz. Isso aconteceu mais ou menos em 1995, por volta do ano de 1955. Eles reivindicam que são, eles se declaram que são uma comissão enviada de Ubersa, que é a capital do super-universo Rotom. Irmãos, os demônios estão agindo tremendamente. Tome cuidado, igreja do Senhor. Eles vêm à Terra com o propósito vieram à Terra com o propósito de formular o livro Urância, pois a Urância é o planeta Terra. Agora veja, quase um terço é devotado a uma nova interpretação da Bíblia e dos propósitos de Jesus Cristo. E essa nova interpretação se opõe à Bíblia. E quase todos os maiores, mais importantes pontos doutrinários da Bíblia, por exemplo, a Trindade, eles negam a Trindade, a unidade, a deidade singular de Cristo, a queda, eles negam tudo isso, a deidade de Cristo, a queda, a redenção do sangue, o Fiat da criação, que Deus criou o mundo com o Fiat, haja luz, etc. Eles negam isso,
Eles negam o dilúvio de Noé, são demônios. O livro está aí. Ele diz, a natureza do Espírito Santo, negando que o Espírito Santo não é Deus, como os ruteiristas negam totalmente que Jesus não é, que o Espírito Santo não é Deus, e Jesus também, e a natureza do Espírito Santo e do Pai, e negam também a transmissão hereditária do pecado, da natureza do pecado, negam a natureza do sacrifício substituidor de Cristo, a obra substitucionária de Cristo no Calvário. Eles negam a obra vicária de Cristo no Calvário, feita na cruz. Então eles estão tentando sempre distorcer a pessoa de Cristo e atacar o cristianismo, mas ele não faz isso com outras religiões, porque ele está apoiando tudo que se passa nas religiões do mundo. O mundo está sendo invadido por demônios e na hora que a igreja sair pelo arrebatamento, então eles entram em massa no mundo. A Bíblia nos mostra isso. E assim vem algumas negações de Deus. Eles negam, por exemplo, que o homem é resultado de uma dirigida panspermia. Panspermia é uma semente que foi lançada na terra de outra civilização, fora desse mundo. Todo mundo está aceitando. Os cientistas estão aceitando, porque eles negam a Bíblia. Eles dizem que não pode aceitar a Bíblia, então tem que aceitar a doutrina de demônios. E então ele vai dizendo que o homem não é um ser caído, o homem não caiu, não existe inferno. Quando aquele debate na TV Record, que de evangélica só tem o nome, perguntaram àquela macumbeira se existia Satanás, eu disse, não existe, é doutrina de demônio, negar o inferno e Satanás. Então ele diz também, não há inferno, há apenas aniquilação, todo mundo vai ser aniquilado. E assim vai. O dilúvio de Noé não foi universal, a coisa da teologia que nós temos, negando a universalidade do dilúvio, e sim, meus irmãos, uma negação completa da Bíblia, escrita nesse livro Urância. O que nos mostra que a doutrina de demônios estão pululando na cidade e no mundo. Quando apareceu a onda do dente de ouro, o dente de ouro, todo mundo pedindo dente de ouro, eu preguei, fiz a pregação. Dente de ouro, maligna sedução. O da diafácia encheu nada disso. Eu disse a obra que edifica o poder de Deus, que derramou seu sangue, é a obra de salvar homens pecadores de todas as tribos, nações e línguas. Essa é a obra que levanta ou que proclama a dignidade de Jesus Cristo, digno é o poder. Quando alguém dizia, eu pedi dente de ouro e recebi, eu escrevi para uma pessoa que estava interessada nisso e disse, seria melhor que aquela pessoa, ao invés de pedir dente de ouro, pedisse um coração fiel a Deus e a sua esposa. Que é de pedra. Irmãos, vou terminando. Antes de meia-noite eu termino. Pode estar certo. Vamos entrando no Evangelho da pobreza de Jesus. Estão dizendo, Jesus Cristo se fez pobre para a gente ficar rico, ter tudo, casa e tudo mais. Ele se fez pobre, conforme 2 Coríntios 8:9. Vós conheceis a graça de Deus que Jesus Cristo sendo rico se fez pobre para que veio por meio da sua pobreza nós enriquecêssemos. 2 Coríntios 8:9. Então eles não sabem o que é a pobreza de Jesus nem a riqueza dos crentes. Não sabem, não levam tudo na base do evangelho dos mais infelices, dos mais exitosos. Por favor, Filipenses 2:5-11. Vou mostrar os irmãos aqui, Filipenses 2:5-11. Vejam que a pobreza de Jesus, olha aqui, Filipenses 2, olha aqui, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Oh, amados, tenhamos o mesmo sentimento dele. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação manter esse título sem dar de mão desse título. Mas ele deu de mão. Aí que ele começou a ficar pobre. A pobreza dele está aqui. Antes a si mesmo se esvaziou, empobreceu, esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando a semelhança de homem. E conhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Está aí a pobreza de Jesus Cristo. Ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele era onisciente, onipresente. Embora ele tivesse mantido a sua onisciência, mas a sua onipresença ele não tinha, porque ele empobreceu, ele agora podia sentir dor, varão de dores. Ele podia sentir tristeza, como sentiu no Getsêmani, que derramou gota de sangue. Ele podia ter fome, podia ficar cansado, e finalmente ele podia morrer. Aí está a pobreza de Jesus Cristo, essa obra de redenção, pela qual ele nos fez ricos. E a Bíblia diz, falando do extremo da sua pobreza, em Salmo 22:6, a prefiguração do Messias: eu sou verme e não homem. Eu sou verme e não homem. E quando os colegas se identificam com ele, que é verme e não homem, então não há mais problema. Verme não cria problema. Cobra cria, verme não cria. Eu sou verme, não é a extrema pobreza de Jesus Cristo, a ponto de ser considerado, ser chamado de verme. Mas eu prego em um lugar o evangelho da riqueza dos crentes. Irmãos, primeiro, a riqueza dos crentes não é o vil metal, como estão pregando aqui na esquina, aqui em frente e em todo o Brasil. A riqueza dos crentes, primeiro, é que eles, tendo aceito a Jesus Cristo, já sabem que, saindo desse mundo, eles não podem mais morrer. Lucas 20:36, aqueles que foram apontados como filhos de Deus pela redenção do Calvário de Jesus Cristo, não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Essa é a riqueza dos crentes. Quero chegar lá, de poder rasgar esse infinito, como os anjos do Padre, sem nunca cansar, sem nunca morrer. Essa é a riqueza dos crentes. Outra coisa que fala da riqueza dos crentes é o que vemos em Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, verso 12 a 18, vou só citar aquele verso que fala que quando ele apareceu a João na ilha de Patmos, o seu rosto brilhava, resplandecia como o sol fulgurante, e João caiu aos seus pés. Depois esse Jesus disse, Mateus 3:43, ele disse: os justos, pois, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir ouve. Porque, irmãos, a nossa riqueza é que nós herdamos a herança de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus. Com Jesus Cristo. Eu disse a um homem, o senhor já pensou, um homem que não era crente, fui pregando a evangelho, o senhor já pensou na possibilidade do senhor ter o rosto brilhando como o sol, não morrer mais? Então se aceitou a Cristo como Salvador. Irmãos, a nossa riqueza é esta. A nossa riqueza está no que disse Débora: aqueles que te amam resplandeçam como o sol quando sai da sua força. Quando Estevão estava morrendo, antes de morrer, eles olharam e viram que o rosto dele era como de um anjo. Era apenas um sinal que Deus estava dando a sorte do crente. Meus irmãos, na dor, no sofrimento, nas perseguições, nós temos aqui a sorte de Jesus, mas também ao sairmos daqui, nós teremos a sorte gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eis que veio os céus abertos, e o Filho do Homem está à direita de Deus. Eu vejo a glória de Deus. Quem está se portando com as pedradas? Senhor, perdoa essa gente que está me apedrejando.
Vem, servo meu. Que coisa linda na hora do encontro. Vem, servo meu. Evangelho, colegas, é isso. Dizer que nós temos a sorte gloriosa de Jesus Cristo. Nós não vamos encarnar para sofrer de novo e para sofrer de novo. Ninguém se purifica por reencarnação. A pessoa se purifica quando arrependido aceita Jesus e o seu sangue varre os seus pecados e ela se torna uma nova criatura e passa a ser herdeira de Deus. A riqueza dos crentes não é dinheiro. A Bíblia diz: tudo passa. Babilônia vai cair com toda a sua riqueza. Está escrito na Bíblia, no capítulo 19 de Apocalipse, todas aquelas riquezas, todos aqueles produtos do mercado, aquelas maravilhas, aquele ouro, aquela prata, tudo aquilo veio abaixo, caiu a grande Babilônia. E quem estava com ela não vai ter apenas um gosto de cinza na boca, mas uma ardência na consciência que nunca mais vai passar. Ali haverá prantos e ranger de dentro. A riqueza dos crentes. Daniel capítulo 12. Vejam aqui a riqueza dos crentes. Colegas, fiquem firmes. Amados irmãos, fiquem firmes. Trabalhem pelo Senhor. Há uma riqueza que nos espera. E essa riqueza é o convite. É o convite a essa. E a maior delas, a que eu faço disso, é aquela hora. Quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou encontrar é Jesus Cristo. As portas de pérolas quer dizer sofrimento, grandes pérolas, estarão dizendo: você está entrando aqui por causa do sangue, do sofrimento de Jesus Cristo. As pérolas estão pegando isso, ele sofreu, por isso você está entrando aqui. É a pregação das pérolas. E Jesus dizendo: muito bem, servo bom e fiel, você fiel no pouco, eu te coloco no muito, entra no bolo do teu Senhor. Irmão, gente, eu convido. Não convido nada desse mundo. Dinheiro eu dou para missões. Só fica para mim, para me manter. Dinheiro, tudo, livro, tudo é para missões. Eu quero ver o reino crescer e Cristo entrar nos corações das pessoas. E ver felizes como eu sou feliz diante do horror, do sofrimento, da perfeição e da luta que a incompreensão de muita gente. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Aprendi isso com Jesus e vocês também podem. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos chegando ao fim. Então, Daniel, olha aqui. Os que forem sábios, não é sábio intelectual não. Aqui a palavra é os sábios de coração. Os sábios que temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os sábios que são aqueles que temem a Deus. Não é Yadaí é o sábio intelectual. Aqui no hebraico, os que forem sábios é os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a luz conduzirem à justiça refulgirão com as estrelas sempre e eternamente. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser, por que não crer? Resplandecer com as estrelas. Amados irmãos, a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu e nós vamos substituir as estrelas. Amém? Amém. Nós vamos substituir as estrelas. Multidões de portais lavadas pelo sangue de Cristo estarão no universo recebido de Deus, cuja capital é a Nova Jerusalém, para onde nós vamos. Estou chegando, irmãos. Vamos falar então, enfim, o Evangelho da bem-aventurada esperança. Que maravilha! Tito 2,13. Estamos aguardando a bem-aventurada esperança, a glória do grande Deus. Isso é Evangelho, irmão. Pregue o Evangelho e diga que há esperança. Cristo vai voltar. Há esperança para os lados dos pobres. Há esperança para as prostitutas, apodrecidas do pecado. Há esperança para o terrorista. Há esperança para o ladrão. Há esperança para o drogado. Há esperança para os alcoólatras. A igreja de Cristo não faz opção, aliás, pelos pobres. A igreja de Cristo faz opção pelos pecadores. Porque a Bíblia diz todos pecaram. Eu posso ver
eu vou vê-lo resplandecendo com as igrejas, sempre e eternamente. E a minha herança, não cobiço nada. Nada. Não cobiço nada. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse 7. Eis que vem com as nuvens. Depois, antes ele vai nos arrebatar. 17, 1 Tessalonicenses 4. Tocada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e vamos ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí teremos um mundo só de santos de Deus, governado pelos santos de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. Eu não tenho nada para dar a ele, mas eu dei a minha vida a ele, ele ficou satisfeito. Eu dei a minha vida a ele, ele ficou satisfeito. Você, querido irmão, você deu a vida a ele, ele está satisfeito. Usa essa vida para Deus. Querido pastor, você deram a vida a ele ficou satisfeito. Está escrito em Isaías: o penoso trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. A bem-aventurada esperança. Todos os anjos virão com Jesus e a igreja virá depois do arrebatamento, 7 anos depois do arrebatamento, a igreja virá com Jesus Cristo e todos os anjos do céu. Jesus diz isso, né, em Mateus, capítulo 25, verso 31, está lá escrito: quando ele vier do céu com todos os anjos. E Paulo diz, fez 1 Tessalonicenses 3:3, ele virá com todos os santos. Zacarias, capítulo 14, lá no verso 5, ele diz que ele virá com todos os santos. A igreja vem com Cristo. Aí teremos um mundo só, com a paz que sobrepuja todo entendimento, paz comprada pelo sangue precioso do Calvário e que lavou os nossos pecados. Como eu amo o Senhor Jesus. Eu não vou dizer que aquele hino me dá apenas uma pequena alegria, porque o hino, numa das histórias, termina dizendo: e sem ele eu não posso viver. Eu não posso viver sem meu Salvador. Não dá para viver, porque ele mesmo diz: eu sou vida. Eu sou a vida. Graças a Deus. Eu estava morto, encontrei Jesus, estou vivo, vivo para todo sempre. Morte para nós é uma viagem. A Bíblia diz: tudo é morte. A morte, a vida, os anjos, tudo. A morte. Sim, a morte. A morte. A morte agora não é o terror. Não há tudo nessa igreja. Cerca de 2 meses, morreu um jovem aqui dele, absolutamente tremendo. O motorista, um dos motoristas estava no caminhão, sentindo uma coisa estranha. O que é que eles sentiram? O que é que eles viram? Vieram os anjos levaram dele. Vieram os anjos e levaram dele. Acabou a morte. Então a morte é morta. Porque a morte é uma carruagem agora. Onde está a morte, a sua vitória? Então o crente pode cantar: onde está a morte, a sua vitória? E pode dizer, como já disse alguém: vem, doce morte, vem, doce morte, porque tu és a minha carruagem. Paulo foi isso. Eu preguei que ele teve 5 carruagens, as doenças, 3 carruagens. Depois da morte, ele morreu dizendo para Lídia: querida, eu sinto muito sair. Eu sinto muito por causa de você. Por causa de você, Lídia. E de Claudinho, que eu tanto amo. Eu gostaria de ficar. Mas Jesus me mostrou, na noite passada, me levou lá para cima e mostrou toda a riqueza que você lá. Eu quero ir e logo. Lídia disse: meu querido, deu 2 leves suspiros.
e foi encontrar-se com o Senhor. Onde está a morte, a tua vitória? Morte, você agora é minha escrava. Você vai me jogar, você é uma carruagem. Você vai me lançar nos braços dos anjos. E vieram os anjos e o levaram para o seu violão. Eis que eu vejo os céus abertos. Jesus o recebeu, recebe o meu espelho. A morte fez esse trabalho de colocar Estevão nos braços de Jesus. Vem, moço forte, e por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Meus queridos, vou terminando dizendo, pensem em sonhos. Pensem em sonhos. Pensem em sonhos. O Espírito Santo não diz tolice. Não diz coisas e nem faz coisas que não combinem com a dignidade de Jesus Cristo. Ele não faz isso. Quando os crentes falaram línguas, quando o Espírito Santo desceu, falaram para se cumprir a profecia de Isaías. Era uma profecia de que eles falariam miraculosamente línguas para um testemunho especial. Depois as línguas cessaram mesmo. As línguas de agora são línguas inspiradas pelos espíritos das trevas. Quando o Espírito Santo fala à igreja, ele fala sobre missões. E isso significa o Senhor Jesus Cristo. Atos 13. E falou o Espírito Santo à igreja de Corinto: separai a Saulo e a Barnabé. Quando o Espírito Santo fala à igreja, ele fala de missões. E ele também consola o crente. E ele dinamiza o crente para fazer obra missionária. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. O poder é o Espírito Santo que você já tem. Dê lugar a ele e vá pela fé. E veja os muros caindo e os tronos do inferno vindo abaixo e Cristo sendo levantado. Os muques, uma tribo inteira se converteu. Coisa linda. Coisa linda. Uma coisa maravilhosa. Os muques. Esses homens estão convertidos numa tribo em Nova Guiné, uma tribo de comedores de gente, e uma coisa terrível ali. Esse povo está sendo desprezado, não tem título de assistência, mas graças a Deus pela missão Nova Tribo e outras missões fiéis da Bíblia que estão lá. São mais de 3.000 missionários da missão Nova Tribo que estão no Brasil, que estão na África, que estão em Nova Guiné, e essa tribo Muque, a conversão deles é uma coisa linda. Essa tribo está indo e alcançando outros grupos para falar de Cristo. Esse é o Evangelho verdadeiro da esperança. Não é o Evangelho do pão perecível, que é pregado com interesse político, etc. E por fim, meus amados, o Evangelho do glorioso destino. O Evangelho do destino glorioso. Irmãos, João na ilha de Patmos, Jesus apareceu a ele, rosto de sol. João caiu aos seus pés e Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E então Jesus revelou a cidade, a minha cidade e a sua cidade. Ele falou disso, mas a nossa cidade está no céu. E João diz: eu, João, vi a nova, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu, João, ouvi uma grande voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens salvos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Deus lhes enxugará toda lágrima, e não haverá mais canto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O céu de Deus, venha cá, irmã Isabel, por favor, faça o epílogo dessa mensagem, vem aqui. O céu de Deus, a minha cidade tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe reluzente. A cidade tem 12 portas, cada porta tem uma pérola enorme, dizendo: alguém sofreu, que grande sofrimento. Sim, meus irmãos, nós temos um destino eterno. E quando nós fazemos missões,
nós estamos vendo Cristo voltar. Isaías 52, 7 e 8 ensina isso. Quando nós estamos fazendo missões, estamos fazendo Cristo, estamos vendo Cristo voltar. E à medida que vemos pela fé Cristo voltando, nós fazemos missões. É o bendito ciclo vicioso. Quando a igreja perde a visão missionária, ela perde a visão da segunda vinda de Cristo, ou do arrebatamento da igreja, e se materializa. Queridos colegas, que esse congresso lhes tenha dito, lhes tenha falado profundamente no coração, de que o céu existe e Deus nos deu o céu. E quando chegarmos ali, nós encontraremos uma pessoa mais sublime do que o céu. Irmã Dinaldo, por favor, recita por ele. É o epílogo da mensagem. E que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.